graça de Deus, a graça nossa, estamos em família, tá bom? Amém. Obrigado, Padre. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que alegria poder estar aqui pela segunda vez, em virtude do pedido do Padre. Que coração bondoso o coração do Padre com vocês. O desejo dele em nos trazer aqui é proporcionar à sua alma que você possa ter uma espiritualidade mais fecunda, amar mais a Deus e desfrutar com frutos genuinamente santos desse tempo tão bonito que a igreja nos confere, que é o tempo da Quaresma. Gostaria de saber aqui quem esteve na primeira noite aqui, por gentileza, levante as mãos. Tá, agora levante a mão quem não esteve, só para mim ver. Tá certo, então. Então eu quero dizer de todo o meu coração para todos vocês, sejam muito bem-vindos mesmo. Nesta segunda meditação, também quero dar um alô para o pessoal que me acompanha pelo canal do YouTube. A gente está gravando para depois eu subir. Então Deus abençoe você que está assistindo. Eu sempre peço que vocês curtam e compartilhem, porque o Papa Paulo VI nos ensina que aquele que colabora na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. O Padre pediu que de alguma maneira eu pudesse contribuir com vocês, a fim de que vocês possam ter uma Semana Santa mais fecunda de graças. Qual que é a primeira coisa que eu gostaria de salientar para vocês? Que sem isso, a nossa Semana Santa não será boa. Ele é um problema que a gente verifica no mundo todo. Isso daí está acontecendo profundamente na vida dos católicos. É que se perdeu o amor e a prática do santo silêncio. Se a Semana Santa é uma semana que tem como objetivo nos unir mais a Deus, é impossível se unir a Deus se uma pessoa não guardar o santo silêncio. Por quê? Aí eu faço uma pergunta e se vocês puderem me ajudar respondendo, eu ficaria muito grato. Quando você entra em oração, você vai falar com Deus por meio da oração. Sejam sinceros na resposta. Você acha que a parte mais importante da oração é o que você fala para Deus ou o que Deus fala para você através da oração? Quem acha que a primeira parte da oração é mais importante que você fala para Deus, levante as mãos. Ninguém levantou as mãos. Quem acha que é mais importante a segunda parte, a parte mais importante é o que o Deus fala para você, levante as suas mãos por gentileza. Isso. Obviamente que Deus, como um Pai bondoso e cheio de misericórdia, deseja escutar o que nós temos para falar para Ele. Se você pegar no Santo Evangelho em Mateus 7,7, pedis e recebereis, buscai e achareis. Ou seja, é algo condicional que para recebermos a graça devemos pedir. Lucas capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo é dado àquele que pede. Ou seja, é importante a nossa parte na oração. Mas é muito mais importante aquilo que Deus fala conosco do que aquilo que falamos com Ele. Porque olha o objeto da conversa, eu e Deus, é uma distância eterna. Ou seja, aquilo que Ele fala é muito mais importante. Agora veja bem, eu acho que eu não estou me equivocando em falar isso. Parece-me que o Padre Fábio, ele tem uma grande devoção à misericórdia, Padre? Sim, a Santa Faustina, alguma coisa nesse sentido? Deus disse para Santa Faustina Kowalska, é uma santa que ficou mundialmente conhecida como a secretária da misericórdia. Ele disse para ela, eu não me comunico com uma alma tagarela. Ou seja, uma alma que fala bastante. Eu sou uma pessoa extremamente loquaz. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Mas desde a primeira vez em que eu fiz o meu retiro de silêncio, ali eu saboreei a oração
de uma forma que eu nunca mais quero perder o contato com isso. Eu era muito novo e tive uma experiência de retiro de efusão de Espírito Santo, de romper louvores, e não tem nenhum problema com isso. Mas tem uma música, eu não vou nem arranhar cantar, mas tem uma letra que fala assim, ó, no meio dos louvores Deus habita. Não tem? No meio dos louvores Deus habita. Não se esqueça disso, irmão. No louvor Deus habita. Mas no silêncio Deus fala. E quando eu passei por um problema na minha vida espiritual e me indicaram um mosteiro, eu fui nesse mosteiro e o padre me diz, eu quero que você fique aqui 8 dias fazendo o nosso retiro de silêncio. Durante 8 dias você não vai abrir a sua boca para conversar com ninguém. Você só vai falar com o padre orientador espiritual e com Deus. Eu entrei naquele mosteiro e fui para o meu momento de recolhimento. E eu vou dizer uma verdade para vocês, sendo muito sincero. Eu falei assim, nossa, será que eu vou dar conta de fazer um negócio desse? Eu sou super comunicativo, eu gosto de conversar com as pessoas. Da última vez que eu vim aqui, nós ficamos conversando até 2 horas da manhã, padre. E eu viajei na madrugada porque eu gosto de partilhar. E ainda mais quando eu falo das coisas de Deus. Aí minha alma fica inebriada de amor. Mas quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim, será Jesus? E é tão interessante que os monges que estavam naquele mosteiro, sabendo da necessidade que o retirante que vem desse mundo tumultuado, entra lá dentro para ter essa experiência com Deus, eles passam por você, e são pessoas que eu já conhecia, e que sempre me trataram com muito carinho e com muito respeito. No mosteiro Regina Patis, do Padre Eugênio, lá em São Paulo, eles passam por você, e para não atrapalhar a sua concentração no amor divino, eles até baixam os olhos, para não ter nenhum tipo de contato visual. É de manhã à noite, e você vai ficando diante do Santíssimo Sacramento, da sua oração, da Palavra de Deus, da meditação que o Padre vai te guiando, claro, né, para você não surtar. Eu ainda era novo na fé, eu não... E ali, meus irmãos, eu me lembro como se fosse agora. Eu digo para vocês, que foi estupenda a minha experiência com o amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali não era nenhum pregador falando nada para mim, mas era 3 horas de capela e eu diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, e com uma certa misericórdia, uma suavidade, vi aquelas palavras de tanto amor, e aquilo elevava a minha alma de uma tal maneira que eu queria me unir com aquele Deus que me falava naquele silêncio maravilhoso. E depois desta vez que eu fui para o meu primeiro retiro de silêncio, nunca mais eu quis sair dessa espiritualidade. Tanto que eu comecei a buscar a espiritualidade carmelitana, entender um pouco mais sobre a vida dos monges, para inserir isso na minha vida. Por quê? Porque ali eu descobri um tesouro oculto. E aí a gente vem com autoridades da igreja nos dizendo, como por exemplo o beato José Lamano, que vai nos dizer: a falta de silêncio dissipa o espírito, aparta da oração e arrebata a alma do gosto das coisas celestes. O que acontece? Uma pessoa agitada, com o espírito dissipado, ela não consegue se colocar em oração. Porque se você pegar a passagem do profeta Elias, quando ele está no monte, que vem o trovão, que vem um monte de barulho, e fala assim, Deus não estava nela, Deus vem na brisa suave. E o profeta Elias, ele é o modelo de vida de oração, de união com Deus. E aí você fala assim, o que você faz quando você entra dentro do quarto e fecha a tua porta, como Jesus disse? Mas isso não simboliza somente o quarto físico. Se você é jogado num lugar para ficar em silêncio, sem celulares, sem televisão, sem agito, só você e Deus, aí é uma pergunta que eu faço, mas isso daí você tem que responder na sua interioridade. Você entra em crise, você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer, ou você deleita-se na amizade com Deus através de um diálogo de profundo amor. Tem pessoa que fica doida, por quê?
Porque ela é tão dissipada, ela não solta o celular, é o tempo inteiro buscando novidade, curiosidade, querendo saber. Não tem nenhum tipo de recolhimento. Aí chega na Semana Santa, é uma doideira, não tem fruto nenhum. Por exemplo, quando Jesus está no Evangelho, e que ele entra com um chicote no templo, e que ele dá uma sapecada com força naquelas pessoas, ele disse o quê? A minha casa será a casa dele. Repitam comigo por gentileza, a minha casa será a casa dele. Sabe por que eu precisei pedir para fazer o terço da misericórdia? Não fiquem chateados comigo, porque senão vocês não param de falar um segundo, vocês não se concentram mais. Não existe mais recolhimento na igreja. Você chega dentro de uma igreja, o Santíssimo Sacramento está dentro do sacrário, uma presença de um Deus eterno que se esconde pelo véu do sacramento. Vai ser o meu segundo tópico. Que coisa mais estupenda que é a presencial de Jesus na terra do que não tem nada. Qualquer igreja que você for no mundo, as pessoas vão estar conversando, tagarelando, mexendo no celular, uma conversando com a outra. Não existe mais silêncio quase nas igrejas, até em Roma, no Vaticano. Nem lá tem isso mais. Eu fui fazer uma missão uma vez aqui perto de vocês em Araraquara, e depois nós fomos para a Santa Missa. E eu já sabia o esquema, eu falei, eu duvido que nessa igreja vai ter bom comportamento das pessoas, mas é a mesma coisa em todos os lugares. Chegamos lá e eu pedi para as pessoas, falei, a gente está chegando um pouco adiantado. Falei, a gente pode rezar o terço doloroso meditado de joelhos na presença de Jesus? Aí rezamos, porque o Padre Pio indica de rezar o terço doloroso antes da Santa Missa para você meditar o mistério que você vai participar. Ele até indicava a reza do mistério gozoso depois, para meditar Nossa Senhora com a vida eucarística, coisas lindas. E aí nós estávamos lá rezando, e chegou uma mulher assim e disse, da onde que vocês são? Que coisa mais bonita ver jovens assim, eu era uma jovem, né? Aí você pega uma mãe, dando mamar para uma criança no peito. Aí você imagina uma criança, uma pessoa, da onde você é? Por quê? Que coisa linda! Uma mãe dando mamar no peito para uma criança. Aí a mãe vai pensar, não, mas que coisa louca. É o dever mais comum uma mãe alimentar o seu filho. Se eu não der comida para o meu filho pelo meu peito, ela vai passar fome e vai morrer. Vocês concordam com isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Quando aquela mulher chegou e ficou toda impressionada que a gente estava ajoelhando e rezando, eu falei, meu Deus do céu, que tempo que estamos vivendo. Se a minha casa é uma casa de oração, Jesus está aqui no Santíssimo, eu vou participar do ato mais lindo que acontece na face da terra, o meu Deus vai se molar de amor por mim, o que eu deveria fazer antes de conversar com Jesus, antes de adorar? Porque Santo Agostinho diz que quem vai na missa e não adora a Deus peca. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar minha alma, eu tenho que rezar, eu tenho que silenciar. Pois é, meus irmãos, nem isso mais acontece hoje nas igrejas. Se eu fosse pároco de uma igreja, seria obrigatório, antes da Santa Missa, ter o terço. Para quê? Para constranger os tagarela que não tem educação nem com as pessoas que querem recolher. Já chega para o pessoal, reza o terço aí antes da missa. Para quê? Para o pessoal entender do que eles vão participar. Pelo menos para constranger a pessoa. Gente, fala sério, isso que eu estou falando, acontece ou não acontece? Por que isso acontece? A falta de silêncio. Perdeu-se a compostura. Agora tem uma coisa mais terrível ainda que pode ser ocasionada por causa disso. Santa Faustina é a santa da misericórdia. Ela viu uma freira no inferno. E ela chegou e perguntou, por que você foi ao inferno? Ela falou, eu condenei-me ao inferno por não ter guardado a regra do silêncio. Porque dentro de convento tem regra. No momento que não pode falar, não pode... Você chacoalha, a pessoa não vai sair uma palavra da boca dela. Tempo de quaresma, eu já fui em muitos mosteiros fazer retiro. Leitura espiritual no meio da refeição. Vai uma pessoa lá e fica lendo, fazendo leitura espiritual em um silêncio absoluto. Se você romper, você está em pecado. Você tem que seguir a regra.
É uma observância que tem que ter. E se perder isso, não reza bem. E sabe o que uma pessoa que não reza bem vive na vida dela? Em trevas. São João capítulo 8, versículo 12. Jesus vai dizer, olha que coisa mais linda do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus reza, ele acende uma graça na tua inteligência e você começa a ter percepção das coisas espirituais. Se você não se une com Deus, o pecado toma de conta, o demônio mente, a mente fica toda devagada, não tem percepção de nada. Mas o primeiro passo para se seguir a Cristo é ter vida de oração. E se eu não tiver silêncio, eu não consigo ter uma vida de oração. Aí você me pergunta, eu sou um leigo, eu vivo no século, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, a minha vida também é assim. Os momentos que eu posso, eu forço o meu recolhimento. À noite, antes de ir dormir, meia hora antes de ir dormir, o que você faz? Você fica na televisão, você fica no celular, ou você faz uma leitura espiritual silenciosa? Aí depende de uma coisa chamada eleição. Você faz da sua vida aquilo que você quiser, porque você é livre, mas não tem como você fazer uma eleição da sua escolha e também fazer uma eleição do fruto. Você pode escolher todo dia ficar no celular uma hora antes de dormir, mas você nunca vai ter paz de espírito e nunca vai conseguir rezar bem. A única coisa que você vai conseguir fazer é malha uma oração vocal, que é o primeiro grau de oração, tem 9. E ainda Santa Teresa d'Ávila diz que se a oração vocal não for acompanhada pela inteligência, ela não tem nem o fruto. Por exemplo, você está aqui na missa, você está rezando, a missa está louco. É a oração por excelência da igreja. Cada palavra que você tem ali tem um valor eterno. Se Jesus conseguisse nos mostrar a disposição de almas diferentes de pessoas que participam da missa, a gente ia ficar com a boca aberta. Porque você fala assim, nossa, mas está todo mundo aqui, todo mundo fala. Só que se uma pessoa tem recolhimento interior, ela tem prática de vida de oração, a fala dela é conectadíssima com o coração de Deus. Então é um fruto e é um amor profundo aquilo que ela vive na Santa Missa. Agora, Pai Nosso, comunga trocentas vezes, a vida não muda. Por quê? Porque é uma ordem nas coisas divinas. E eu queria dar um conselho para vocês aqui agora. Eu faço parte de um instituto religioso chamado Instituto do Verbo Encarnado. Em um ano lá, eles têm vários retiros de exercícios espirituais segundo a doutrina de Santo Inácio de Loyola. Maravilhoso, estupendo! Vocês deveriam fazer uma caravana aqui dessa paróquia e ir lá junto com o padre para vocês fazerem. Ter o retiro dos homens e das mulheres. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida na sua experiência. O padre prega, você escuta a meditação e depois do que ele prega, você vai meditar aquilo que ele falou. Jesus inunda a sua alma. Você não fala com ninguém, você só fala com o seu Senhor e Salvador. E principalmente a Semana Santa é uma semana de recolhimento. Porque dentro da Semana Santa tem duas coisinhas que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Que uma é a Quinta-feira Santa. E o dia da Quinta-feira Santa é o que, meus irmãos? Agora você pode falar. Não quero o seu silêncio agora, eu objeto o teu silêncio. Na Quinta-feira Santa é que dia, meus irmãos? Lavar pés, mais o quê? Instituição da Eucaristia. Eu vou te colocar aqui com muito amor e com muito carinho uma maravilhosa opção para a sua Semana Santa, que serão duas. Eu quero falar sobre a instituição da Eucaristia, sobre a paixão do Senhor. Beata Alexandrina Maria da Costa, uma mística portuguesa, tive a graça de ir na casa dela, oh meu Deus do céu, Deus cumula de graça os piores pecadores, né? Quando estava chegando na quinta-feira, ela falava, hoje é o dia do amor. Aí agora eu suplico mais uma vez a participação da paróquia. Quais são os 3 atributos divinos?
Você vai saber responder. É porque quando eu fizer essa pergunta, você vai ficar meio pensando. Eu vou falar só um só. Onipotente. Quais são os outros? O que é onipotência? Que tudo... Sabe o que Santo Agostinho dizia sobre a Eucaristia? Sendo onipotente, ele não pôde dar mais. Pensa numa coisa aqui que eu escutei uma vez, quando eu li, eu falei, como que pode um negócio desse? Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena, não há diferença para mim entre criar uma formiga e o universo. Cara, se a gente já acha que o planeta Terra é grande, se a gente já acha que o sistema solar, o Sol e as estrelas são grandes, gente, o que é o universo? Não há mente que é capaz de quantificar o tamanho de uma coisa tão estrondosa como essa da criação divina, do universo. O homem maravilha-se, os astrônomos ficam assim, boquiabertos com o tamanho do universo. E o que é o universo diante da presença real de Jesus na Eucaristia? Nada. Aí você fala assim, um universo todo desse, e Deus, quando institui a Eucaristia, diz, sendo Deus onipotente, Ele não pode dar mais. Por que não pode dar mais? Porque Ele deu-se a si mesmo. Onisciente é que tudo sabe. Sendo onisciente, Ele não soube dar mais nada a não ser Ele. E sendo onipresente, está em todos os lugares. Jesus está presente no Santíssimo Sacramento em todos os lugares onde tem um sacerdote. Aí Santo Agostinho, que era uma alma de profunda oração e meditação, quando ele olhou na palavra de Deus, tomai e comei, isto é meu corpo, ele diz, Jesus, vós estáis louco de amor em nos dizer, comei o meu corpo e bebei o meu sangue. A Eucaristia é uma loucura de amor. E os santos que têm vida de oração e tiveram a percepção desse mistério, que coisa maravilhosa! Um dia, São Geraldo Magela estava adorando Jesus na Eucaristia. Ele chegou e falou assim, Jesus, eu te amo tanto que eu gostaria de ficar pequenininho assim, para ficar aí dentro do sacrário, grudadinho do seu lado. Estupendo milagre. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Jesus coloca São Geraldo Magela dentro do sacrário, grudadinho perto do coração eucarístico dele. Santo Afonso Maria de Ligório ardia em tanto amor por Jesus na Eucaristia, que um dia ele chegou com as mãos numa vela que estava apagada, perto do Santíssimo, e colocou o dedo e a vela acendeu sozinha, porque o coração dele pegava fogo. Um dia Santa Gema Galgani estava adorando Jesus, começou a sair fumaça pela roupa dela, e ela pediu um balde de água com gelo para jogar em cima dela, para acalmar os fervores do amor que Santa Gema sentia. O mesmo acontecia com São Pedro de Alcântara, que quando comungava o seu corpo ficava no incêndio de amor, ele se jogava numa piscina de água gelada para acalmar o fogo do amor divino que incendiava o coração daquele homem. Quando Santa Margarida Maria Alacoque entra no convento, ela escreve com sangue na parede, tudo pela Eucaristia, nada para mim. O que é isso? Esses santos buscaram a Deus, rezaram, e veio revelação na inteligência deles. Quando a minha inteligência, que é uma faculdade superior, é iluminada, a minha vontade vai atrás desse objeto para amar. E os santos amaram Jesus na Eucaristia de uma forma profunda, 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 profunda. E queriam estar perto de Jesus. E tiveram a percepção, por exemplo, como São Felipe Neri, que um dia estava enfermo no convento e ele começou a chorar, e chegaram para São Felipe Neri e perguntaram assim, Felipe, por que você está chorando? Ele falou, estou com fome do amor.
E aí uma pessoa para atender ele levou uma Eucaristia, a Eucaristia não estava consagrada, ele por compreensão divina falou, o amor não está aqui. É tal amor que São Felipe Neri tinha, que ele conseguia distinguir a presença de Jesus numa hóstia que era consagrada e outra não. O Santo Antônio de Poada, um dia está doente, enfermo no convento e não podia participar da missa. O seu coração sofre, lateja por não poder receber Jesus. A parente do convento fica transparente e Jesus voa do altar e entra nos lábios seráficos de Santo Antônio para habitar no coração daquele santo amante que desejava unir-se com o seu Senhor. Se você pesquisar na história da igreja, não haverá nenhum santo que não tenha latejado de amor pela Eucaristia. Me diga uma coisa. Depois que você recebe Jesus no Santíssimo Sacramento, corpo de Cristo, amém. O que você faz? O que a igreja nos ensina que temos que fazer naquele momento? Oi? Ação de graças. Como é o nome da senhora? Obrigado pela boa participação aqui. A igreja ensina que durante 15 minutos as espécies eucarísticas que estão em nós, Jesus está vivo ali em corpo, sangue, alma e divindade. Então é um momento único. Tão único que São Luís de Montfort dizia que ele não trocaria 1 hora de céu por meia hora com Jesus nele. E qual que é a razão dele ter falado isso? Ele falou, no céu nós não poderemos mais comungar. Comunhão eucarística é um privilégio de quem está nesta vida, e se essa vida não tem. Você vai ter um banquete eterno, mas como aqui não. Então depois da missa segue-se um momento de recolhimento, de amor, de adoração e de oração profunda. Por quê? Não tem nenhum momento no seu dia que a sua união estará mais estreita com Jesus do que na recepção da Eucaristia. Vocês concordam comigo, gente? Sim ou não? E aí eu quero trazer algo para vocês muito sério. Eu digo para vocês que um dos maiores sofrimentos que eu carrego na minha vida de pregador do Evangelho por graça de Deus é a tristeza. Eu vou usar uma palavra forte, mas não tem outra, mas também a desgraça do que aconteceu na vida dos católicos em relação a esse augusto mistério. A indiferença que se tem com nosso Senhor Jesus Cristo, depois que se comungam nas missas, é uma coisa que chega às saias do absurdo. Hoje, eu tinha um dever de fazer a pregação, mas não deu tempo de ficar em recolhimento, e eu estou falando isso por uma pessoa que pode questionar depois. Mas no mínimo, todos os dias quando eu vou na Santa Missa, no mínimo, ele escrupulosamente é 15 minutos para nosso Senhor. Por quê? Porque é o maior dom de amor. E Jesus Cristo sente um desejo enorme de ser amado por nós. Santo Agostinho vai dizer que Deus tem sede, que nós tenhamos sede dele. E quando ele entra dentro do meu coração, se eu desprezá-lo, é uma ofensa enorme que eu cometo contra ele, porque é Deus. Eu amo as histórias do santo porque eu consigo ilustrar para vocês as coisas. Santa Faustina, a Santa da Misericórdia, estava no convento e o padre foi celebrar para 6 freiras. O padre contou 6 freiras. E na hora de dar a Eucaristia, deu 2 Eucaristias para Santa Faustina.
E se deu 2 Eucaristias, significa que uma freira ficou sem. O padre foi na reserva eucarística pegar. E Jesus disse para Faustina: Faustina, eu permiti propositalmente que o padre lhe entregasse 2 espécies. Por que, docíssimo Jesus? Porque eu tenho nojo de entrar no coração desta freira. Eu fiz esse vídeo na internet faz mais ou menos 2 anos e um monte de pessoas comentando: Deus não vai sentir nojo de ninguém. Eu falei: essas pessoas não estudam nada da fé católica. Você fala uma coisa um pouco mais forte, vem ficar bem. Eu nem respondi porque eu falei: eu sei que esse pessoal não estuda, para eles é difícil entender essas coisas. E Jesus disse para ela: mas por que, docíssimo Jesus? Quando eu entro no coração dela, ela não me recebe com amor, ela não conversa comigo, ela não me agradece. Agora veja bem, Jesus não disse que ela estava em pecado mortal. Que vida que aquela mulher tinha? Tudo que eu disse para vocês, que mais beneficia uma pessoa que ela pode voar em santidade como um foguete, tinha no convento. Enclausurada, não sai para a rua. Silêncio o dia inteiro, oração, regra. Gente, a coisa mais difícil para a gente colocar disciplina e horário para rezar. No convento bate o sino, horário para café, horário para limpeza, horário para oração. É uma via de santidade enorme. Os religiosos que não correspondem a essa graça, misericórdia, ele tem tempo para rezar, a vida dele é feita para isso. E Jesus, dentro de um convento, conseguiu sentir nojo de entrar no coração de uma freira. Por quê? Porque havia uma indiferença dela para com Jesus na Eucaristia. Eu não tenho muitas coisas para ficar te falando da vida religiosa, porque a nossa vida aqui é a vida do cotidiano. Mas isso é muito grave, meus irmãos. Muito grave. Quando Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, ele mostra o coração dele, ele aparece diante do Santíssimo Sacramento. O que ele diz para ela? Eis o coração que tanto tem amado os homens e não recebe deles a não ser indiferença, ingratidão, sacrilégios e algumas outras coisas que eu não lembro. Mas Jesus se queixou dela. Gente, faz mais de 500 anos que houve essa aparição. O tempo em que nós estamos vivendo hoje, moralmente dizendo, as coisas estão muito piores. E a guerra do anticristo é destruir Jesus sacramentado. Tanto que São Pedro Julião Eymard dizia: o reino de Satanás se aproxima. Escuta o que eu vou falar para vocês, que isso daí é muito sério. São Pedro Julião Eymard, ele é chamado apóstolo da Eucaristia. Ele que foi o fundador de uma ordem religiosa chamada Sacramentinos, que ela foi dada de presente por Deus na igreja, por almas que amam o Santíssimo Sacramento até loucura. São Pedro Julião Eymard, quando fundou essa ordem, tinha 3 pessoas, ele mais 2 religiosos, cada um adorava Jesus 8 horas por dia. Ele falava a Jesus: eu estou pronto a morrer abandonado, comer pedras, contanto que eu consiga te dar um trono, um povo de adoradores, uma família de amigos. A alma do homem era eucarística. E quando ele fala uma coisa dessa, que eu vou falar essa frase dele, é porque ele entendeu isso daí. Ele dizia: o reino de Satanás se aproxima na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. Reino de Satanás, orgulho, ódio. Semana passada, lá na cidade onde eu moro, Jaú, teve um baile funk, aquelas músicas que vêm dos antros do inferno. Aquele grito de soberba, de impureza, demoníaco. Teve tiroteio, 4 pessoas feridas. O que é aquilo lá? Implantação do reino de Satanás. Aborto, implantação de reino
de Satanás, destruição da família, casamento de homem com homem, mulher, é a implantação do reino de Satanás. Essas coisas todas, por que ela acontece? Porque a fé na Eucaristia diminuiu. Quando as pessoas ficam longe de Jesus, elas ficam longe da santidade. E uma pessoa sem santidade não consegue fazer nada pela sociedade, ela não muda nada. Tanto que quando São Pedro Julião Emardi, São João Maria Vianney chegou em Ars, que aquela comunidade estava debilitada pelo pecado, que Satanás colocou o reino dele ali, e que quando aquele padre chegou lá, começou a fazer adoração eucarística 2 horas da manhã, e até de manhã, celebrava a missa, rosário, que ele começava a pregar, e a palavra dele vinha da Eucaristia, era um fogo que tocava o coração, pregação, confessionário, converteu a cidade inteira, os prostíbulos começaram a fechar, rebuliço. O diabo bota aquele homem na parede e fala: eu te odeio porque esse ano você me roubou 80.000 almas das minhas mãos. Se tivesse 3 sacerdotes como tu, meu reino estaria perdido. Agora, quem que é São João Maria Vianney? Um grande intelectual? Um homem letrado, inteligente? Nada. Um homem simples, mas que entendeu o segredo dos segredos. Um padre que adora Jesus na Eucaristia é um tormento para o diabo. Mas não só um padre. Um pai de família, uma mãe de família, porque ele recebe Jesus e leva o fogo da caridade para o seu lar. Ele tem mais paciência, o homem ama a mulher com mais fervor, ele tem fidelidade conjugal, ele ama ela, ele respeita ela e vice-versa. A família com todas as dificuldades, mas as graças da Eucaristia vai tornando um lar bom. Agora, você é uma pessoa regenerada, você educa seus filhos na fé? Meu irmão, minha irmã, o homem transformado, e tão somente ele tem o poder de transformar o mundo. Aí a sociedade fica regenerada. Por quê? Porque a pessoa bebeu do amor na Eucaristia. E quando não é assim? A pessoa fica jogada a si, abandonada às suas paixões, aos seus pecados, e não tem como fazer nada. Ou seja, o mundo está debaixo da bota do diabo, porque o Santíssimo Sacramento tem vivido um abandono terrível nas igrejas. As comunhões estão sendo mal feitas. E para não dizer quando se comunga em pecado mortal. Santo Afonso tem uma história que quando eu contei isso daí na internet, o vídeo viralizou, mais de 300.000 visualizações. Eu fiquei tão feliz porque eu falei: Jesus, que esse meu vídeo ajude as pessoas a comungar melhor. E Santo Afonso narra que tinha uma freira que cometeu um pecado desonesto, impureza. Ficou com vergonha de confessar, porque o São João Maria Vianney explica como que funciona a questão da batalha espiritual. Na hora que a gente é tentado pelo diabo, o que Satanás faz? Ele faz nos esquecermos da presença de Deus para desfrutar de um prazer momentâneo. Só que aí quando a gente vai confessar, vem o diabo e começa a atormentar. Você vai falar para o padre? Você não tem vergonha? Mas é um inferno mental que ele faz na nossa cabeça. Aí sabe o que acontece? Se a pessoa não confessa direito, ela está com pecado mortal ainda. E quando ela receber Jesus, ela vai cometer um pecado chamado sacrilégio. Ela vai jogar Jesus num coração que está todo sobre o poder do inferno. Porque 1 João 3,8 diz: aquele que peca é do demônio. Depois de uma absolvição no sacramento da confissão, Satanás perde direito sobre a alma dessa pessoa. Mas se ela está no pecado mortal, ele é senhor dessa vida, ele está reinando nessa vida. Aí se a pessoa não confessa direito, corpo de Cristo, amém, comungou em sacrilégio. A freira ficou com vergonha, fez 3 vezes a comunhão eucarística, na terceira ela morreu. Quando ela estava no caixão, conta Santo Afonso, que 2 anjos foram e pegaram um padre, levaram até a borda do caixão, levantou a freira, colocou debaixo do queixo dela a âmbula, um cálice, e tocou 3 vezes no pescoço. As três Eucaristias foram colocadas. Por milagre eucarístico, Deus permitiu que elas ficassem conservadas. E depois que os 3 hóstias caem no cálice, os 2 anjos sobem ao paraíso e aparece um demônio na borda do caixão, arranca a alma daquela freira na frente do padre, testemunha ocular, e leva a alma dela ao inferno. Você entende por que na Quaresma a igreja nos motiva para uma boa confissão? Mas uma alma católica, eu me confesso toda semana.
E eu tenho razões para isso. O documento Mediator Dei de Pio XII diz que a alma não tem como pensar somente quando está em pecado. Aliás, a confissão no pecado venial sempre nos ajuda com a graça para evitar o mortal. Mas o Papa Pio XII dizia: sacerdotes, inoculai nos vossos fiéis o desejo da confissão frequente, mesmo quando eles não estão no pecado. Porque quem diz que a confissão só perdoa pecado? Ela obtém-nos a graça para não pecar mais. Gente, porque a gente não estuda muito a fé católica, a gente deixa de desfrutar de um monte de graça que a igreja tem para nós. Mas essa igreja que é mãe, que te ama e está enlouquecida por você, quer levar você para o céu de toda maneira, ela lembra, quaresma, tempo de conversão, penitência, confissão, busca a Deus, busca a graça. Porque nesses 20 anos meus de apostolado, quantos lugares que eu fui que perguntava para as pessoas, quanto tempo você não confessa? Eu começava modesto, 20 anos, gente levantando a mão, 10 anos, 5 anos, um monte de pessoas levantando as mãos. E sabe o que eu achava engraçado? Essa pessoa estava rezando em línguas, estava repousando no Espírito Santo e fazendo comunhão sacrílega. Gente, não se esqueça, viu? O miolo do evangelho é fruto. Eu falei, como pode? Reza em línguas e repousa e está fazendo comunhão sacrílega? É estranho demais isso. Aí o que acontece? A pessoa vem na igreja, comunga, e a vida dela não muda. Aí vem Santa Teresa d'Ávila dizendo que basta uma Eucaristia para sermos santos. E por que não somos? O defeito não está no alimento. Jesus não tem defeito, ele é perfeito, mas em quem o comunga. Ou seja, a graça do sacramento depende das disposições de quem o recebe. Repete comigo, por gentileza. As graças do sacramento depende, baixe no peito assim, das disposições de quem o recebe. Aponta o dedo assim, ou seja, de você, faz assim. É de você. Exemplo. Deus Pai chegou para Santa Catarina de Sena e disse, pega para mostrar como funciona isso. Tem uma vela, imagina um círio. Consegue imaginar junto comigo? Um círio? Um círio. Ele está aceso ali. Aí você vai pegar uma vela de 15 centímetros, uma vela de 10 centímetros e uma vela de 5 centímetros. Ok? Tem um círio e 3 velas. Quem está junto comigo, diga amém. Que esse amém xuxo aí, caramba, vai. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aí tem 3 velas, uma de 15 centímetros, uma de 10 e uma de 5. As 3 velas vão ser acendidas no mesmo fogo. Que vela que vai terminar primeiro? A de 5 centímetros. Ela está certa, sim ou não? Isso é óbvio. Ela está certa. Depois, que vela que vai consumir mais rápido? A de quantos centímetros? E depois, qual que vai ficar por último? Jesus, ele vai ensinar, Deus Pai vai ensinar Santa Catarina de Sena. A vela é Deus. O círio é Deus. A vela somos nós. De acordo das disposições que você tem, o fogo arde mais tempo dentro de seu coração. Padre Pio tinha uma vela de 1 milhão. Santa Gema de sei lá. É a sua disposição interior que vai fazer os frutos da Eucaristia serem na sua vida. E pasmem o que eu vou falar para vocês. Tem pessoas que comungam há 50 anos na igreja e que não tem porcaria de fruto nenhum na vida. 50 anos comungando. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu lembro que um dia eu fui na igreja, cara, eu falei, meu Deus do céu. Se eu estou pregando para vocês, eu falei sobre o silêncio, é porque eu preciso disso na minha vida espiritual. Todo mundo precisa. E eu prezo por isso. E era a missa cedo todo dia, recebi Jesus. Eu queria rezar. O meu Senhor estava no meu coração. Respeitosamente, carinhosamente, eu vou falar. As senhoras da igreja, 70 anos, 80 anos, você sente todo dia um desrespeito enorme. Um dia eu cheguei lá e falei, minhas senhoras, o que está acontecendo?
Eu falei, poxa, eu acordo cedo porque eu quero amar a Deus. Eu falei, todo dia as senhoras me pedem. Vocês não têm respeito. Eu falei, eu vou denunciar vocês para o padre. Vai conversar lá fora. Me deixa rezar em paz, pelo amor, eu não aguento mais isso. Ai, que grosso, grosso. Ele está violando um direito de rezar dentro da igreja de quem quer rezar. Esse dia, a mesma coisa. Eu estava lá na capela, fui lá, comunguei, aí ficou uma senhora na porta da igreja. Falava alto. Eu falava, cara, Jesus está no coração dela e ela não está nem aí para o Senhor. Cara, aquilo me dava uma angústia. Eu falei, Jesus, o Senhor é tratado com uma indiferença absurda. É anos de igreja, 70 anos e ainda não percebeu que Jesus está na Eucaristia. O que eu uso de palavras para não dizer que isso é uma apostasia satânica e desgraçada? E é justamente para isso que o padre me trouxe aqui. Para ser uma trombeta de amor na sua vida e dizer, não permita que isso aconteça com você. Porque talvez aquela senhora que está lá nunca vai escutar um negócio desse. Eu tenho pena da alma dela quando ela morrer. Porque quando ela objetar e falar que não sabia, Jesus vai mostrar no telão o dia que chegou algo. Ou que a consciência recebeu. Existe um complô universal, diabólico de Satanás contra a Eucaristia, para destruir. Você sabe o que acontece numa missa negra? A pessoa vai na igreja, rouba Jesus e leva para uma missa negra. O altar. Eu não vou mais poder falar porque tem crianças aqui, desculpa, eu não tinha visto. Mas nós precisamos rezar e implorar para Jesus. Fala, Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, que existe esse título, não permita que o demônio me engane, não permita que o meu coração vá para essa fileira desse exército de indiferença para com o teu corpo eucarístico. Senhor, tenha piedade da minha alma e me ensine a te amar neste augusto mistério. Eu tenho um programa semanal no YouTube chamado Alma Eucarística. Toda quinta-feira eu posto algo relacionado. De tanto sofrimento que me dá de ver o que acontece com a presença de Jesus na igreja. E um dia eu fui pregar no Paraná, Londrina. A gente foi fazer uma oração de adoração diante do Santíssimo Sacramento, e eu não sou desse tipo de pessoa de ficar escutando muito a Jesus, não. Tem outras maneiras que Deus se comunica comigo. E ali, nós estávamos diante do Santíssimo Sacramento, mas veio uma revelação tão forte, que Jesus falou que ia dividir com algumas pessoas que estavam ali naquela adoração. Tinha muita gente. A dor que ele sente com o desleixo eucarístico que é provocado na casa dele. Quando eu disse isso, teve gente que começou a gritar de dor na alma. É como se Jesus transferisse um pouco do sentimento, porque se ele transfere tudo, a pessoa morre fulminada. Puf! Transferisse um pouco do sentimento dele ali, de dor. E aí, você pode perceber, há tempos que Jesus Cristo vem chamando a igreja dele, a esposa dele, para uma vida eucarística, não só de amor, mas de reparação. Antes de Nossa Senhora de Fátima aparecer, para as crianças, quem que apareceu para eles? O anjo de Portugal, não foi, padre? E o que o anjo fez? Ele subiu para o alto, deixou a Eucaristia suspensa, com sangue gotejando debaixo do cálice, trouxe para as crianças. Quando ele aproximou-se dela, ele falou o quê? Prostrai-vos para receber o vosso Deus. O céu pedindo comunhão de joelhos. E quando o anjo deu a Eucaristia para aquelas crianças, o que ele disse? Tomai e comei o corpo de Jesus horrivelmente ultrajado pelos homens.
reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Gente, isso é muito sério. Reparai os seus crimes, consolai o vosso Deus. É ultrajado pelos homens. E depois fez a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, de reparação. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Vocês escutando esta pregação, vocês deveriam arder de desejo de fazer essa comunidade a comunidade mais eucarística, mais bem comportada que existe no Brasil. Um modelo de igreja, um modelo de paróquia, um modelo de família. A paróquia Divino Espírito Santo? João 16,14, o Espírito Santo me glorificará. A alma cheia do Espírito Santo, o centro da vida dela é o Santíssimo Sacramento. O Espírito Santo bota fogo no coração daquela pessoa para que ela tenha um amor profundo por Jesus Cristo. E aí você fala assim: Senhor, eu sou um miserável, mas eu quero te render graças porque não te rende. Eu quero dar-lhe atenção porque não dá. Eu quero te amar por quem não ama. Isso é uma espiritualidade reparadora. Nossa Senhora em Garabandal quase não se dá mais atenção para a Eucaristia e tantas outras coisas. Se inscreve no meu canal no YouTube. Toda semana tem um vídeo sobre isso daí para aquecer o coração das pessoas, para voltar para esse mistério. E aí na Semana Santa, eu gostaria que você se preparasse para esse dia. Que você meditasse algo sobre a Eucaristia, que você lesse algo sobre a Eucaristia, que você escutasse algo sobre a Eucaristia. Quanto tempo que eu já estou falando aí, irmão, que está de vídeo aí? Que eu estou empolgado aqui. 51 minutos. A pregação de hoje vai ser de 2 horas, então tem mais aqui um conteúdo da cara do padre. A primeira coisa que eu quero dar como exemplo para vocês, posso seguir adiante mais um pouco, meu povo? Sim ou não? Eu tenho mais coisas para falar aqui. Era tanta coisa sobre a Eucaristia, gente. É um dom muito grande de Jesus para nós, viu? A gente deve pedir na oração cotidiana: Senhor, me dá graça de te amar na Eucaristia. Mas vamos lá. A terceira coisa que eu quero te falar é sobre a paixão. E sobre a Sexta-feira Santa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu estou com o coração inchado de gratidão. Quem já escutou falar aqui da irmã Amália de Jesus crucificado, levanta a mão. Quem não escutou, não precisa levantar. Quem já escutou falar de Nossa Senhora das Lágrimas, levanta a mão. Tá. Algumas pessoas mais. Aqui no Brasil, em Campinas, nós somos brindados com uma freira religiosa que teve os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo e viveu uma vida de profundo amor a Deus. Um homem foi lá em São Giovanni Redondo, queria conhecer o Padre Pio disse para ele: por que você veio até aqui? Lá no Brasil tem a irmã Amália. Essa irmã vivia em Campinas e recebeu revelações estupendas de Jesus e da Virgem Maria. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora, sobre a revelação da Sexta-feira Santa. Olha o que Jesus diz: Sexta-feira Santa, o grande dia da misericórdia. Repita assim comigo: Sexta-feira Santa, o grande dia da misericórdia. Escuta isso daqui. Eu vou comentar, porque tem um pessoal que vai assistir pela internet. A Editora Imaculada publicou vários livros da irmã Amália. Se vocês quiserem adquirir, eu vou colocar o link aqui. Lições de Jesus Vítima. Tem vários outros aqui, então eu vou colocar links promocionais para vocês também. Mas escuta isso daqui. Deus, me dê a tua sabedoria, por favor. Meu Jesus, dizei-me como devo me preparar. É o que vocês estão fazendo aqui, sim ou não? Para o grande dia, o dia tremendo e bendito para minha alma, Sexta-feira Santa, dia em que morrestes por meu amor. Isso daqui é a irmã Amália falando com ele. Só para vocês entenderem como que acontecia isso daqui. Ela entrava em êxtase, começava a falar com Jesus, e as freiras que estavam do lado, era tudo, anotando tudo no papel, era várias. Naquele tipo aí.
Nossa Senhora, que graça, cara. Oh, meu... Sofreu, apanhava do demônio, Ave Maria, mas sofre muito, mas também tem muita graça. Ave Maria, o preço dessas consolações aqui que essas almas viu, todo mundo, eu quero ter igual isso daí. Jesus fala, você quer ter igual? Se você suportar 1 centímetro que essa menina sofreu aqui, eu vou na conversa para me dar umas revelações para você. Mas, meu Deus, é muito caro o preço para ter isso daqui, gente. Vamos lá. Minha filha, o dia da misericórdia, Sexta-feira Santa, não deve ser para ti dia de tristeza, mas de grande alegria, toda interior, porque neste dia mostrei à tua alma meu amor infinito. Vamos comentar um pouco disso daqui. Sexta-feira Santa, todo mundo recolhido, com uma cara mais séria e Jesus pedindo alegria. Meu querido irmão e minha querida irmã, 1 Samuel 16:7. O homem vê a face, mas Deus vê o coração. A alegria que ele pediu para esta santa mulher foi uma alegria interior, que lá em Gálatas 5:22 é fruto do Espírito Santo, não tem absolutamente nada a ver com coisas externas, riso, conversações, ou como os mundanos vê, cachaçaiada, pegação, essas... Não. Que alegria que é essa? Lucas 1:46, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. É um dia de eu estar muito alegre, porque um Deus misericordioso se olhou para a minha baixeza, para os meus pecados, para as minhas misérias, e mesmo assim Ele quis comprar-me. São Leonardo de Porto Maurício dizia, se Jesus tivesse celebrado uma missa como um sacerdote fez, ele salvaria o mundo. Se Jesus tivesse furado, agora não é só Leonardo, eu falo, Jesus tivesse furado o dedo, derramado uma gota de sangue no solo, ele salvaria o mundo. Se ele desse um assobio, eu desejo, Pai, que esse meu assobio seja redentor, ele teria salvado o mundo. Se ele penteasse o cabelo, falava, eu quero salvar o mundo penteando o cabelo, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Quando eu for levantado, eu atrairei todos os homens a mim. Jesus quis chegar num excesso de amor para te mostrar o amor infinito. Jeremias vai dizer, eu te amei com amor eterno. E a manifestação disso é a morte dele na cruz por você. Eu sei que a gente fala, Jesus morreu por todo mundo, mas nesse todo mundo está você como indivíduo amado por ele. Eu lembro de uma reportagem que eu vi de uma mulher que foi salva por um bombeiro, achei tão bonito aquilo. E os dois se apaixonaram e casaram. O sentimento tão bonito do coração daquela mulher, nossa, esse homem salvou a minha vida, eu vou ser esposa, eu vou dar o meu corpo para ele, eu vou dar filhos, eu vou constituir uma família com ele, que coisa mais maravilhosa, um sentimento de gratidão, de admiração, esse homem salvou a minha vida. Jesus salvou a tua alma. E o que ele quer de você? Alegria interior. Eu fui comprado por um alto preço, eu tenho um valor inegociável, fostes comprado por grande preço, criatura, que não é mais criatura, é filho. Jesus derramou até a última gota de sangue. Eu não sei se eu falei isso daí na outra pregação, às vezes eu repito. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. O que Deus está fazendo agora? Eu não sei se eu falei isso daí na outra pregação, mas tem gente que não estava na outra. O que Jesus está fazendo agora?
Você não quer tentar responder aí, não? Hã? O que Jesus está fazendo agora? Está se doando mais uma vez no sacrifício do altar. Bela resposta, mas tem uma outra coisa. O que Jesus está fazendo agora? Irmão, escuta o que eu vou te dizer agora. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse momento, agora, Ele está pensando em você. Há 1 minuto atrás, Ele estava pensando em você. E daqui 10 minutos, Ele vai continuar pensando em você. Você é a ocupação da mente divina. Ele não para de pensar em você um instante. Só que quando Ele foi para a paixão, Ele estava sangrando, arrebentado, tendo o corpo dele todo destruído. Ele revelou para Santa Ângela de Forinho que ele levou 5.480 pancadas, que dava para contar os ossos dele. Naquela dor imensa que ele tinha, ele estava pensando em você. O tempo todo, eu te quero para mim, Padre Fábio Timóteo. Ele está doendo, mas eu quero a alma do Padre. Satanás não vai levar, não vão pagar por ele. Ele estava pensando em todo momento em você. Em todo momento na paixão, ele estava pensando em você. E como não se alegrar com isso? Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. São Paulo dizia, repita, alegrai-vos. Nós temos momento de sobra para sermos felizes. É porque alguém me amou primeiro. Desde hoje começa a ornar a tua alma com atos de confiança e abandono nos meus braços amorosos. Se deixei que me tirassem a vida, foi razão de tirar a vida de Cristo, foi para mostrar à tua alma o meu amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, São João 15:13. Eu não sei como está o seu coração agora, se você está inflamado, se você está indiferente, eu não consigo ver. Mas, olha isso, você não precisa ser sensível, você não precisa ficar tendo arrepio, mas pensa nisso. Olha aqui, ó. Se deixei que me tirasse a vida, foi para mostrar à tua alma o meu amor. Portanto, Jesus disse, desde hoje deves começar os preparativos, dando-me provas no grande dia da misericórdia que aproveitaste de minha angustiosa morte. O Senhor não foi indiferente, eu estou aqui para te amar. Sabe o que Jesus está pedindo? Ele está pedindo que você prove o seu amor por Ele. Amor se paga com amor. Ele está te pedindo uma prova. Aí entre você e Deus, o que você quer ofertar? É para cada um Ele pede uma coisa. Morrendo por ti, nada mais fiz do que mostrar-se minha grande misericórdia em favor da tua alma. Não exijo como preparação para este grande dia lágrimas, tristezas. Uma só coisa exijo. Nossa, o que o Senhor vai exigir nesse dia? Eu fiquei, admirado com isso daqui. Eu nunca tinha lido coisa igual. Gente, eu gosto de ler, hein? Eu tenho uma editora, eu tenho mais de 110 livros publicados e tenho mais de 50 mil reais adquiridos em livro. Eu já li muita coisa sobre a paixão, mas essa revelação eu nunca tinha visto. E foi aqui no Brasil que ele falou isso. Olha o que ele exige de você. É que sejas muito confiante na minha infinita misericórdia e que fale sempre desta minha misericórdia, tão oprimida pelos homens que querem com as suas austeridades me fazer mesquinho e vingativo. Sabe o que Jesus te pediu? Confiança nele. Continua. Sendo sexta-feira o grande dia da misericórdia, exijo de ti, para bem o comemorares, que adorne a tua alma com um ato heróico de confiança na minha infinita misericórdia. E este ato consiste em quê? O que eu faço? Como que eu faço? O que eu faço para ter esse ato, Jesus? Esse ato consiste em jamais duvidares que te amo infinitamente. E depois de jamais deixares de falar a quem que seja dessa minha grande misericórdia, em sempre perdoar.
João 14,6. Eu sou o caminho Da boca da verdade está saindo isso daqui. Escute. Este ato consiste em jamais duvidares que te amo infinitamente. Por que Jesus está falando isso? Porque a verdade fala de amor. Mas Satanás, esse desgraçado que é o pai da mentira, ele tem um campo de batalha em você que ele te pega. Não é pelo seu joelho, não é pelo seu cotovelo, não é pelas suas mãos. Ele entra na sua mente, distorce a verdade. E sabe o que o diabo quer fazer? Levá-lo ao desespero e ao desânimo. Um dia, esse tenebroso infernal está andando pelo mundo e Santa Faustina Kowalska o repreende e diz a ele: Satanás, diga-me o que você está fazendo. Estou procurando uma pessoa que acabou de pecar. Para quê? Para levá-la ao desespero. Eu te amo com amor eterno. Pequei. Deus, o Senhor me abandonou. Não. O Senhor nunca nos deixa de amar, mesmo quando estamos com os mais graves pecados. Jesus disse a Santa Faustina, Faustina, que não era santa, mas não era canonizada pela igreja, diga aos homens que se eles cometerem mais pecado do que as areias do mundo, que eles nunca tenham medo de se apresentar diante da minha presença. Por que de uns tempos para cá a espiritualidade da misericórdia pegou uma força enorme que não tinha há tempos atrás na igreja? Porque Jesus sabia ao nível moral que ia chegar o homem. Ele sabia a luta que o homem de hoje ia enfrentar contra o pecado. Ele sabia que a sociedade estaria numa corrupção que bradaria aos céus, os sofrimentos internos da igreja, e que muitas pessoas iriam cambalear de pecado em pecado, uma luta. E aí, o que faz? Abandona todo mundo, manda todo mundo para o quinto dos infernos? Não! Não duvide! Confia no meu amor misericordioso. Eu posso fazer de você uma adúltera, uma prostituta, uma santa. Mas o que acontece? Não consigo. Já tentei mudar, não dá certo. Quantas pessoas que eu conheço que foram arrancadas pela garganta de dentro da igreja por Satanás, porque deixaram de confiar no amor misericordioso de Jesus? Porque o demônio foi e pegou a mente dessas pessoas e começou: quem que é você para estar na presença de Deus? Quem que é você para rezar? Já que você vai para o inferno, vai com honrarias. Para com essa vida hipócrita de ficar indo para a igreja, indo para o mundo. Santo Agostinho dizia, meu irmão, minha irmã, é melhor estar no caminho torto do que fora dele. Seria melhor estar no caminho reto, na graça de Deus. Mas aí, o que faz? Pecou, perde esperança, perde oportunidade. Gente, meu Deus do céu, Jesus disse para Josefa Benentes: deixa eu executar o meu trabalho de salvador. Eu quero te salvar do teu pecado. Mas o que as almas fazem? Pecam, ficam com medo, se afastam de Deus, desanimam, são trituradas pelo inferno e não têm mais confiança. Ficam com medo de Deus, não se relacionam mais, estão com medo de Deus. Gente, o que aconteceu com São Pedro? Quando Jesus fez o milagre da pesca milagrosa: afasta-te de mim. Olha isso. Não, Senhor, se una a mim, porque o Senhor é tão milagroso, eu preciso da sua graça, quero ser teu melhor amigo. Afasta-te de mim. Jesus que deu um passo e foi atrás dele. Se por causa de um milagre Pedro viu o tamanho da glória de Deus e pediu: afasta-te, por causa de um pecado, tem almas que nunca mais voltam para a Santa Igreja. Ficam desanimadas, destruídas. E um dia o diabo
começa a tremer o local de escritório de Santa Faustina e diz: não escreva sobre a misericórdia. Eu fico imaginando um grito tenebroso do inferno: só escreva sobre a justiça. E meu irmão, minha irmã, para o tempo de hoje, o padre está no confessionário. Por um sigilo de confissão, ele tem que ter um zíper na boca com sangue de Cristo, mas ele sabe como andam as almas. Ele sabe o poço de miséria que nós somos. E se não for a espiritualidade da misericórdia, o homem hoje em dia fica adoecido. Adoecido. Se nós não aprendemos a caminhar entre levanta e cai, numa esperança de Cristo nos levantar e nos encaminhar na santidade, a gente entra num desânimo profundo. Eu conheço um menino que virou protestante por causa disso. Ele caía sempre, falou: cara, eu preciso sentir Jesus vindo e me absolver. Eu falei: cara, para com infantilidade, isso nunca vai acontecer. Você tem que confiar na igreja. Virou protestante, por quê? Porque não aguentava, tinha que confessar toda semana que ele se masturbava, desistiu, virou protestante. Que desgraça, perdeu Nossa Senhora e Eucaristia, perdeu tudo, né? E aí tinha um monge, lá do convento, da vida religiosa, caía muito no pecado da masturbação. Cara, um monge dentro do mosteiro com problema de impureza dentro do mosteiro. O cara acorda de madrugada para rezar, faz penitência, que esse problema é. E toda vez que ele caía, que ele pecava contra o sexto mandamento, ele tinha uma tática. Na hora ele rezava. Mas como que o cara vai aparecer assim no pecado diante de Deus? É que o Pai te vê tingido pelo sangue de Cristo. Porque se visse nós no pecado só mesmo, era fulminado. Mas tem um sangue que nos cobre. Isso é uma graça estupenda. E um dia o demônio chegou para ele e falou assim: você não tem vergonha de se aproximar desse jeito diante de Jesus, não? Olha que pecado horrível que você fez. Sabe o que ele disse para o demônio? Eu jamais cessarei de confiar na misericórdia de Deus. O demônio falou: eu não mais vou te tentar, porque a tua confiança, que Jesus pediu, olha o que o demônio disse, a tua confiança está aumentando os teus méritos. O demônio explodiu, ele nunca mais caiu no pecado. O que o demônio queria fazer com ele? Levá-lo ao desespero, levá-lo ao desânimo, tirar ele da vocação dele. Cara, você não aguenta mais, vai embora. Olha que você é um prostituto, cara, você está aqui dentro do convento. Mas ele lutava. Ele não era uma pessoa entregue. Há o pecador que é empedernido, até o pecador malicioso, mas há o pecador, gente, que ele sofre quando ele peca. Ele se arrepende e falou: Senhor, eu não queria te ofender, mas ele não desiste. Ele não desiste de Jesus. O que o demônio queria fazer com ele? Vencê-lo pelo desânimo. Vencê-lo pelo desespero. Gente, São Bernardo de Claraval dizia: é o pecado do desespero que conduz a alma ao inferno. Ela se julga que Deus não vai mais perdoar, ela fica louca e vai embora. Aí o demônio fala: é mais um que eu peguei para morar comigo no reino de trevas. Não, Jesus pediu para a irmã Amália: eu quero que vocês confiem no meu amor misericordioso. A paixão é para isso. Eu morri para derramar meu sangue por você. Cada vez que você vai no confessionário, eu aplico esse meu sangue mediante a absolvição. Eu te comprei por um sangue eterno. Eu sou Deus eterno, eu quero te perdoar. E quando você meditar na paixão nessa Semana Santa, medita no amor que Deus amou por você, que teve por você, mas tenha confiança em Deus no momento das suas misérias. Escuta isso daqui. Isso daqui está num livro, é outro livro estupendo, chama Jesus, Rei de Amor. Olha essa história aqui. Ele está falando sobre o amor confiante. Uma dessas tantas almas que parecem considerar a Jesus um tirano, prepara-se para fazer uma boa confissão geral pela 100ª vez. Confissão geral da vida toda, 100 vezes.
Eu falei de confissão geral na outra, né? Que eu venho aqui, né? Inquieta, perturbadíssima, passa o seu retiro escrevendo os pecados da sua vida toda. 100 vezes, sempre isso, só olhando para o seu pecado. Nunca olhava para Jesus. Não medita, não reza, está inteiramente engolfada no exame que a sufoca. Chega por fim ao confessionário, lê, acusa, repete 10 vezes, explica sempre a tremer, transtornada. Quando imagina que tenha terminado, ouve o confessor dizer em voz suave e bem triste: esquecestes uma coisa muito importante. Bem que desconfiava, replica ela, sobressalto, dispondo-se a voltar atrás para recomeçar a leitura das suas laudas, seus pecados. Não, diz então o confessor, não procures porque não está escrito. Teu pecado não está nos teus papéis e me entristece muito mais do que os que você acusou. Acusa, sobretudo, a tua falta de confiança. Levanta-se. A voz comoveu-a e quer santificar-se realmente a do seu confessor. Mas o confessionário está vazio. Jesus viera dar uma lição suprema para essa alma. Uma outra história. Eis que uma lindíssima história, Padre Mateus Crone vai contar. Que um pecador se põe aos pés do padre e chora. Sinceramente ele estava arrependido. E eram tantos seus pecados que o confessor vacila por um momento em dar-lhe absolvição. Mas, vencido pelas lágrimas, absolvo-te, lhe diz, mas cuidado em não recair. E passado bastante tempo volta o penitente. E o penitente diz, lutei com vontade, mas tive um momento de vertigem, de fraqueza, recaí. E confundido volta imediatamente a reconciliar com Deus. Não, vai dizer o confessor, desta vez não posso te absolver. Mas padre, tenha pena de mim, pensa que sou apenas um convalescente de grave e demorada enfermidade. Olha que humildade, meu Deus do céu, que bonito. Por piedade, ele disse, eu sou sincero. E a muito custo, e depois de severas recriminações, tornou-lhe a dar absolvição. E o penitente estava deveras arrependido, mas o hábito de tantos anos de pecado, a natureza toda corrompida, envenenada pelo vício, dá por terra uma terceira vez com seus propósitos depois de longo tempo de perseverança. E procura com simplicidade e confiança o confessor. Ele queria reabilitar-se. Não posso, diz o sacerdote, e levanta-te para sair procurando desvencilhar-se do penitente que o segura com ambas as mãos. Nesse momento houve um gemido de imenso amor e compaixão imensa. Levantaram os dois os olhos ao mesmo tempo, e o que veio? O peito do crucificado, erguido por um soluço de emoção, os olhos cheios de lágrimas e ainda, ó prodígio, a mão direita solta, e ouvem a sua voz suavíssima que diz em soluços traçando a cruz, eu sim perdoo-te que me custastes todo o meu sangue. A imagem de Jesus crucificado disse isso a ele. É muito amor que Jesus nos tem. É muito amor. Eu estou tão empolgado, mas aqui, eu já vou terminar. Porque o meu coração aqui, olha, do jeito que eu estou aqui agora, eu ia numa vigília. Mas eu só estou querendo que você confie no amor de Jesus por você. E, gente, eu tenho hernia de disco, tenho diabetes, tenho um monte... Eu para mim agora, a minha vontade era estar em repouso. Eu só estou aqui por você. Então aguenta mais 10 minutinhos, pode ser, padre? Vocês aguentam mais 10 minutinhos aí? Porque eu preciso te falar isso daqui que você vai escutar agora. Na Sexta da Paixão. E eu vou usar um outro livro meu. Teve umas meninas que vieram aqui que encomendaram, eu esqueci de mandar pelo correio. Me perdoa, não sei se vocês estão aqui, mas o livro chama O Triunfo da Misericórdia.
Escuta isso daqui. Jesus revelou para Santa Matilde o que aconteceu na hora da paixão. Escuta o que vou dizer. Lembra-te primeiramente do amor com que me adiantei ao encontro dos meus inimigos que vinham contra mim com espadas e paus, como se tratasse de um bandido e de um assassino que tivesse merecido a morte. Olha Jesus falando para os santos da igreja. Olha o que aconteceu aqui. Entretanto, vieram com um pau para cima dele. Entretanto, eu ia para eles como uma mãe ao encontro de seus filhos para arrancá-lo das garras dos lobos prontos a devorá-los. Conta depois as bofetadas cruéis que eu recebi. Tantos foram os bofetões que me deram, outros tantos ternos beijos eu dei às almas daqueles que até o último dia devem ser salvos pela virtude da minha paixão. Ah, gente, que isso? Enquanto o pessoal dava bofetada em Jesus, ele diz, eu beijava a alma deles. Isso é enternecedor para o nosso coração. Em seguida, enquanto eles me golpeavam com varas, eu dirigia a meu pai uma ardente oração que converteu muito desses infelizes enquanto eles cravaram em minha carne uma coroa de espinhos. Eu encostava na coroa da glória que eu lhes destinava outras tantas pedras preciosas, quantas eram os espinhos que havia nessa terrível coroa. Crava a coroa de espinho na cabeça de Jesus que eu coloco uma coroa para te dar no céu. Pensa ainda que quanto eles me pregaram na cruz, estenderam todos os meus membros de tal maneira que podiam contar todos os meus ossos e ver através do meu corpo, eu atraí a mim, com todas as minhas forças, as almas daqueles que são chamados à virtude da vida eterna, para ver realizada a palavra que tinha dirigido aos meus apóstolos. Que palavras? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E Jesus vai encerrando. Finalmente, quando me foi aberto o coração com a lança, fiz brotar dele o licor da vida, a fim de que todos aqueles que tinham bebido com Adão o licor envenenado, se tornassem em mim, que sua vida, os herdeiros da salvação e da vida eterna. Jesus revelou isso daqui para Santa Matilde. A última coisa que eu queria falar, que isso daqui é uma loucura isso daqui. Isso daqui é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Há uma mística chamada Josefa Menendez. Eu sou Deus de amor. Mas Deus de amor, eu sou Pai, mas um Pai que ama com ternura e não com severidade. Meu coração é infinitamente santo, mas também infinitamente sábio, e conhecendo a miséria e a fragilidade humana, ele se inclina para os pobres pecadores com uma misericórdia infinita. Quem que é pobre pecador aqui, levanta a mão. Irmão, minha irmã, Jesus se inclina para você com uma misericórdia infinita. Ama as almas depois que elas cometem seu primeiro pecado. Ah, Jesus não me deixa de amar? Se elas vêm me pedir humildemente perdão, eu as amo ainda quando elas choram o seu segundo pecado. E se aquilo se repetir, eu não digo 1 bilhão de vezes, mas milhões de bilhões, eu as amo, eles perdoo sempre e a lavo no mesmo sangue, o último como o primeiro pecado.
Eu não me canso das almas e meu coração aguarda sem cessar que elas venham se refugiar nele. E isso tanto mais quanto mais miseráveis elas são. Ou Jesus está dizendo, então quanto mais miserável você for, mais eu quero você aqui. Não é para você sair do coração dele, meu amado e minha amada. Um pai não tem mais cuidado de um filho doente do que aqueles que têm boa saúde? Para ele, a sua atenção e suas delicadezas não são maiores? Porque papai e mamãe sabem, o filhinho está doente, se o outro está lá serelepe, você vai cuidar do doente. Olha o que Jesus vai dizer. Assim meu coração derrama sobre os pecadores, com mais largueza ainda do que sobre os justos, a sua compaixão e a sua ternura. Quem está se sentindo amado escutando essas coisas, levanta a mão aqui. Gente. Eis o que eu desejo explicar às almas. Eu ensinarei aos pecadores que a misericórdia do meu coração é inesgotável. As almas frias e indiferentes, que o meu coração é um fogo que os quer abrasar, porque ele os ama. As almas piedosas e boas, que o meu coração é o caminho para adiantar para a perfeição e chegar com segurança ao termo feliz. E finalmente, as almas que me são consagradas, aos sacerdotes, aos religiosos, as minhas almas escolhidas e preferidas. Agora bateu um ciúme aqui, tá? É filho predileto de Nossa Senhora e mais amado por Deus do que todo mais junto aqui, ó. Pedirei uma vez mais que me deem sua confiança e não duvidem da minha misericórdia. É tão fácil alcançar tudo do meu coração. E qual que é a nossa luta? E eu encerro a pregação. Com tanto amor assim, eu devo lutar para quê? Não para ficar caído no pecado. A pessoa escuta isso daqui, aí o demônio vem e cochicha. Você entendeu, abençoado? Arregaça no pecado, que Deus é misericórdia. Toda vez que você pecar, Ele vai te perdoar. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele falou por fraqueza, não por malícia. E sabendo que Jesus te perdoa sempre, você tem que sempre ir pedir o perdão para Ele, buscar a confissão e lutar até a tua última gota de sangue. Mas sabe qual que é o sentimento que deve ter no nosso coração? Amor se paga com amor. Se o Senhor me ama dessa maneira, eu quero o meu coração violentamente abrasado de amor por Ti. E é nessa resolução que as almas pecadoras se tornam santas. É assim que funciona o processo. Ela cai pra caramba, mas ela luta também com força. E aí, de um momento, Deus resolve destinar uma graça, mas é importante que ela caia bastante para ela ficar bem humilde, porque senão ela começa a se achar mais que todo mundo, ela vai para o inferno com força mesmo. Aí depois que ela experimentou o lodo dela e que ela começa a andar em graça, sabe o que ela vai falar? Isso não é meu, não é possível. E não sou eu que estou vivendo isso daí. É um coração de um Deus misericordioso que está me sustentando. Se eu não estou fazendo tanta desgraça, tanta merda, desculpa. Tanto pecado, é porque Jesus Cristo está me sustentando. Aí você não é capaz de achar que é você que está fazendo, mas que é a misericórdia de Jesus que está atuando na sua vida. Aí sabe o que você vai ser? Você vai ser misericordioso e bondoso com os outros também. Que Nossa Senhora, nesse período da Semana Santa, nos conceda a graça de desfrutarmos do santo silêncio, do amor eucarístico e da confiança no coração misericordioso de Jesus, que se revelou para nós na sua amável e adorável paixão.